Um feliz Dia das Mães para todas as mamães que acompanham o Bíblia 365 na prática. Que Deus continue usando vocês para preparar os filhos que pertencem a Ele. Que vocês sejam mães de propósito. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 130 da nossa jornada, dia 10 de maio, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Números 19, Salmos 56 e 57, Isaías capítulo 8 e Tiago 2. Deixe Deus falar ao seu coração, prepare o seu secreto, prepare as tuas anotações, siga este programa e compartilhe com alguém que você sabe que precisa aprender mais de Deus. E sem mais delongas, Números capítulo 19. Este capítulo é profundamente ligado à purificação e restauração da impureza causada pela morte. Deus ordena que Israel apresente uma novilha vermelha perfeita, sem defeito e que nunca tenha levado jugo. Ela seria sacrificada fora do arraial, queimada completamente, e suas cinzas seriam usadas na chamada água purificadora, usada para purificar aqueles que haviam tido contato com cadáveres ou situações ligadas à morte. Esse ritual apontava para a necessidade de purificação diante da contaminação do pecado e da morte. O Novo Testamento, em Hebreus 9, cita a novilha vermelha como figura da purificação perfeita que viria através do sangue de Jesus. Jesus venceu a morte. Assim como a novilha era sem defeito, sacrificada fora do arraial e servia para purificação, Jesus também sofreu fora da cidade, era santo, perfeito, trazendo purificação definitiva. O restante do capítulo trata das leis de purificação relacionadas ao contato com os mortos. Tudo isso mostrava que a morte contaminava cerimonialmente Israel, porque a morte era consequência do pecado. Números 19 parece estranho aos olhos modernos, mas carrega uma mensagem. O pecado gera contaminação. A morte não era algo comum diante de Deus. O Senhor providenciou um caminho de purificação para o seu povo. Tudo isso apontava para Jesus, o sacrifício perfeito, a purificação definitiva e a vitória final sobre a morte. E partindo agora para Salmos, capítulos 56 e 57. Esses dois salmos foram escritos por Davi em momentos extremamente difíceis da vida dele. Não são palavras escritas de um palácio confortável, são orações nascidas em meio à perseguição, medo e sobrevivência. No Salmo 56, Davi está em Gate, cidade dos filisteus, cercado por inimigos. Mesmo sendo ungido por Deus, ele se encontra ameaçado. E então ele faz uma declaração para Deus, que é algo que precisamos aprender. Quando eu ficar com medo, confiarei em ti. Davi não nega o medo, não finge ser inabalável, ele decide onde colocará sua confiança. Isso é poderoso porque a fé não é ausência de medo, é escolher confiar em Deus, mesmo sentindo medo. Depois ele ainda diz: recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Nos tempos bíblicos, odre era um recipiente usado para guardar líquidos preciosos. Isso é lindo. Davi sabia que Deus estava guardando cada dor dele. Você percebe como Davi conhecia o caráter de Deus? E o tempo todo é como se ele falasse para a própria alma dele: quando ficar com medo, confiarei em ti. Ele recebe, ele vê as minhas dores. Ele declara: uma coisa eu sei, que Deus é por mim. O tempo todo ele declara.
No Salmo 57 também não é diferente. Davi escreve enquanto estava numa caverna, fugindo de Saul. O cenário é escuro, mas o coração dele adora. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. A escuridão da caverna não o amedrontava. Mesmo na caverna, ele entende que o esconderijo dele não eram aquelas pedras, era o próprio Deus. Então o salmo cresce, firme está o meu coração, ó Deus. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. E se impressiona porque nada ao redor estava firme. O trono ainda não era dele, os inimigos ainda o perseguiam. A caverna ainda existia, mas o coração dele estava firmado no Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Essa música é linda. Davi dominava sua mente, suas emoções constantemente. Temos muito que aprender com Davi. Partindo agora para Isaías, eu preciso trazer um contexto para você. Isaías é um dos livros mais profundos e complexos de toda a Bíblia. Ele precisa ser lido com cuidado, contexto, dependência do Espírito Santo. Ele mistura ao mesmo tempo profecias imediatas para Judá e Israel, acontecimentos históricos, reais, símbolos proféticos, juízos, como promessas e profecias messiânicas, visões futuras. Muitas vezes, no mesmo capítulo, ele vai falar de algo que aconteceria há pouco tempo, mas também de algo ligado apenas ao Messias, no Novo Testamento e, ao mesmo tempo, aos últimos dias. Por isso, o livro parece camada sobre camada. E talvez uma das maiores chaves para ler Isaías seja tentar não correr pelo livro. Esse é um livro para meditar. Voltar, comparar, orar enquanto lê, permitir que a palavra vá sendo revelada aos poucos, porque muitas partes só fazem sentido com o contexto histórico, com o restante da Bíblia, à luz de Cristo. Então não pare apenas ao que eu vou trazer aqui no áudio. Estude, busque em Deus o que Ele quer falar com você. Em Isaías 8, brevemente, Deus usa a vida do profeta como sinal profético. Ele tem o nascimento de um filho, chama Maher Salal Has-Baz. Significa como rápido para o despojo, veloz para a pressa. Muitos entendem que esse nome era um aviso visível. O juízo viria rapidamente sobre Damasco e Samaria por meio da Assíria. Depois o Senhor compara dois tipos de água. Siloé representava o cuidado silencioso, constante de Deus, mas que o povo desprezou. O povo queria segurança política, alianças humanas, força militar. Então Deus diz que as águas violentas da Síria inundariam a terra. Quem rejeita depender de Deus acaba sendo levada pelas correntes do medo, da ansiedade, das soluções humanas. Mesmo assim, no meio do juízo, Isaías relembra que a esperança do povo não estava nos reis e exércitos, mas na presença de Deus. Não temam aquilo que o povo teme. Isaías recebe essa advertência para não viver dominado pelo medo da nação. Deus chama o seu povo para uma postura diferente, enquanto todos entram em pânico, seguem rumores, vivem aterrorizados. Os que pertencem ao Senhor devem santificar somente a Deus no coração. Consultem o seu Deus. O povo procurava médiuns, adivinhos, necromantes. Deus pergunta: por acaso os vivos devem consultar os mortos? A verdade deve ser medida pela palavra de Deus. Se algo contradiz aquilo que Deus revelou, não vem da luz. Aos que esperam e confiam no Senhor, há refúgio, direção e esperança, mesmo em tempos escuros. E para finalizar o dia de hoje, Tiago, capítulo 2. Tiago é extremamente prático. Ele não deixa a fé ficar apenas no discurso. Ele traz a fé para a vida real.
Ele mostra que uma fé verdadeira transforma a forma como tratamos as pessoas. Ele começa confrontando a parcialidade dentro da igreja. Naquela época era comum honrar ricos e desprezar pobres, até em ambientes religiosos. Mas Tiago diz que isso não combina com Jesus, porque o evangelho ele quebra favoritismos humanos. O problema não é a riqueza em si. O problema é idolatrar status, valorizar aparência, medir pessoas pelo que possuem. Isso não parece atual para você? Então o capítulo declara a passagem central dessa carta. A fé sem obras é morta. Tiago não está contradizendo Paulo. Paulo ensina: somos salvos pela graça, mediante a fé. Tiago ensina que se você tem uma fé verdadeira, ela produzirá frutos visíveis. Ou seja, as obras não salvam, mas revelam uma fé viva. Uma fé apenas intelectual não transforma ninguém. Até os demônios creem que Deus existe, mas a fé bíblica produz obediência, transformação, amor, prática, entrega. Tiago combate uma fé de aparência, que fala bonito, que apenas conhece versículos, que frequenta ambientes religiosos, mas não muda nada na vida prática. Por isso, Tiago é tão confrontador. Ele toca a língua, favoritismo, orgulho, ira, egoísmo, religiosidade, a falta de domínio próprio. Ele combate essa incoerência espiritual. Ele não deixa ninguém esconder a vida atrás de palavras espirituais. Tiago chama o cristão para uma fé viva, prática, obediente, coerente em nome de Jesus e visível no cotidiano. Não uma fé apenas falada, mas uma fé vivida. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe e abençoe cada mãe. Pai, eu oro para que o Senhor dê graça, sustente as mãos, fortaleça cada uma delas. Que o Senhor seja visto em nossas vidas e que a Tua palavra transforme-nos, ó Deus, de dentro para fora. Nós oramos e Te agradecemos, Papai. Em nome de Jesus, toca-nos com Teu Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 131 da nossa jornada.